e um evento que traz resultados concretos, um evento que não se fica ouvindo discursos, um evento que se debate temas importantes, como o caso deste ano, o tema da inovação, o tema do comércio exterior, da exportação, o tema da comunicação, do marketing. Eu até acho, Boris, eu sei que o trabalho que a Fiesp faz através do DEMP em relação a crédito é permanente, mas nesse momento, além da exportação, além do marketing, da comunicação, além da inovação, o crédito é um problema muito sério, muito importante. Aqui tem representantes da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Bradesco, enfim, nós temos que estimular mais ainda essas parcerias com as instituições financeiras, abrindo crédito à micro e pequena empresa. O BNDES, agora com a mudança que teve na sua presidência, tão logo a poeira assente, mais uns dias, talvez uma semana, duas, nós temos que fazer uma reunião com o BNDES para estimular o cartão BNDES, aquelas faixas para a micro e pequena empresa que são tão importantes, porque nesse momento é isso. É busca de comércio exterior, é importante, inovação, né, faz a diferença, o marketing, vender a imagem do produto, busca de novos mercados, com criatividade e crédito é fundamental. Não adianta nós ficarmos aí curtindo dificuldades, curtindo crise, não tem dúvida que o país passou e está passando momentos bem delicados, mas o Brasil é maior que tudo isso. O Brasil é maior que qualquer governo, os governos passam. O país, o Estado é diferente. E o que nós acreditamos, e o que o mundo inteiro acredita, é no Brasil, não são nos governos. O Brasil é que tem um crédito. E esse crédito no Brasil, ele é muito grande. Tanto é que eu tenho recebido muitos grupos internacionais esperando apenas o mínimo de equilíbrio, o mínimo de calma no cenário político brasileiro para investir no Brasil. Assim como também investidores brasileiros. Então, eu tenho muita crença que, passando essa tempestade de crise política, de crise de moral, passando essa tempestade, esse desequilíbrio que de repente aconteceu no Brasil, nós vamos ter uma retomada dos investimentos, retomada do consumo, e com o investimento e com o consumo vem um crescimento. Nós somos radicais contra qualquer tipo de aumento de impostos. Nós não somos radicais contra o aumento de imposto porque a gente é radical. A gente é radical contra o aumento de imposto porque já se arrecada 2 trilhões de reais por ano de impostos. Porque os impostos que são recolhidos são mal aplicados. Porque os serviços públicos são ruins. Porque há desperdícios, uma coisa incrível. Bilhões foram investidos pelo governo federal nos últimos anos numa empresa teste, num projeto químico em Pernambuco. Se perguntar o que tem a ver isso com os objetivos do governo federal? Nada. Vai estar lá tudo parado, vai enterrado 3, 4, 5 bilhões de reais. Isso é sinal de sobra de caixa. Quando o dinheiro é curto, não se faz besteira. Na verdade, com esse excesso de impostos que existem, acaba tendo excesso de desperdício, excesso de má gestão, excesso de descontrole. Por essa razão, nós não abrimos mão de não haver aumento de impostos. Para acertar, para se fazer o ajuste fiscal, para se promover o ajuste fiscal, a gente tem lido nos jornais que o buraco, o rombo, que iniciou em 96 bilhões, virou 110, 120, 130, 140, 150, 170, já estou falando 200, ninguém sabe o número, não se consegue nem calcular. Mas, na realidade, dá para calcular sim. Eu até acredito que o número verdadeiro aí vai estar em torno de 140, 150, por aí. Vai falar, bom, então vai precisar aumentar imposto. Não, não vai precisar aumentar imposto. Tem que reduzir gasto, tem que reduzir desperdício, tem que reduzir a despesa, tem que fazer como todos nós fazemos na nossa vida privada, na nossa vida empresarial, como toda dona de casa faz. Quando aperta, tem que reduzir o gasto, tem que enquadrar a despesa, as receitas, e fazer e dar um passo dentro da possibilidade da perna de cada um. É isso que o governo tem que fazer. Fiquei muito feliz hoje ao abrir o jornal e vi a manchete, o Meirelles dizendo que o foco é o corte de gastos, até que enfim. O foco é o corte de gastos. Há uns 15 dias, num pronunciamento dele, ele falou alguma coisa que talvez
talvez, pode ser que precisaria um imposto provisório. Eu acordei no dia seguinte e falei, vou pôr um pato lá na frente do Ministério da Justiça. Não, Ministério da Fazenda. Mas depois me aconselharam, um pouquinho mais de paciência, vamos aguardar um pouquinho mais. E foi bom aqueles que me aconselharam a aguardar um pouco mais, porque naturalmente hoje houve uma mudança de postura e o foco está nos gastos, em reduzir gastos. Dá sim para reduzir 70, 80 bilhões em gastos. Vai me falar, bom, mas se o problema é 140, como é que se resolve 140 reduzindo 80? Mas aí trabalha o aumento de receita, mas não com aumento de impostos. Há uma lei para repatriamento de recursos, por exemplo. Tendo confiança, o governo adquirindo a confiança, a sociedade tendo confiança, vai haver repatriamento. Eu já ouvi todos os números, já ouvi 50 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares, 200 bilhões de dólares, 400 bilhões de dólares, mas vamos deixar pelos 50. 50 bilhões de dólares, a 30% de imposto a dólar, 2,66, dá mais ou menos 22,5 de hoje. 22,5 sobre 50 bilhões de dólares dá 11, 12 bilhões de dólares de imposto. De dólares, fez 3,50, 3,60, são 40 bilhões de reais de receita, que poderá vir ainda esse ano. Existe de passivos fiscais 1,5 trilhão na dívida ativa, 1,5 trilhão de reais. E em fase administrativa, 600 bilhões de reais. 600 bilhões com 1,5 dá 2 trilhões e 100. E quer aumentar mais imposto, para aumentar mais a inadimplência, lógico. Então, vamos deixar de lado 1,5 trilhão de dívida ativa e vamos nos concentrar nos 600 bilhões que está em fase administrativa. 600 bilhões, qualquer programa inteligente que possa recuperar 10% disso, é mais 60 bilhões que entra para o Estado, para o governo. 60, com 40 de lá é 100 do repatriamento. Com mais 70, 80 de redução de despesa é 170, 180, sem aumentar imposto. A forma de aumentar imposto é a forma cômoda. Entra e aumenta imposto. Então, a sociedade não pode aceitar. Nós não defendemos pessoas nesse movimento que nós fizemos pró-impeachment. Nós não defendemos Michel Temer. Nós não defendemos PMDB. Nós tivemos uma postura contra aquilo que, na nossa visão, estava fazendo mal ao país. Nós tínhamos convicção que era necessária uma mudança. E essa mudança, dentro dos parâmetros constitucionais, foi como está correndo, porque ainda está tramitando. Então, o que nós defendemos era uma mudança que houve e que nós precisamos acreditar no Brasil, e nossa postura em relação a qualquer governo será da mesma forma. Não é porque mudou o governo que aí nós vamos aceitar o aumento de imposto. E não significa também que nós vamos ganhar todas as batalhas. Temos ganho, mas a gente pode se esforçar, a gente pode se dedicar, lutar e não conseguir vencer. Faz parte, mas o que nós não podemos é deixar de lutar pelas nossas convicções, pelo que a gente acredita. E uma das coisas que nós acreditamos, sem dúvida, é que chega de aumento de impostos. Precisa trabalhar com os impostos que estão aí. Tem muito dinheiro, que precisa é melhorar a gestão, que precisa é ter governança, isso é que precisa. E em relação aos pontos que aqui foram levantados pelo Bogos, pelo Guilherme Afif, pelo Itamar Borges, todos eles são prioridades para as nossas micro, pequenas e médias empresas. Precisamos sim, Guilherme, no dia 1º de junho estaremos cerrando fileiras lá para aprovar a ampliação do Simples. A ampliação da faixa do Simples de 3.600, o certo mesmo seria pelo menos para 7.200. Mas o ótimo é inimigo do bom. Se a gente quiser tudo e não tiver nada, é pior. Se for possível aprovarmos 4.800 de forma escalonada, é melhor do que ficar os 3.600. E logo que nós conseguimos aprovar os 4.800, nós já vamos começar uma nova batalha para elevarmos de 4.800 para 7.200, de 7.200 para 9 e assim por diante. Até porque isso deveria ser automático. A inflação ano passado foi 11,5%. Então, a simples atualização dessas faixas, o que nós estamos pedindo não é nenhum favorecimento, não. É apenas uma atualização. Assim como as outras questões que foram aqui levantadas, que não vou ser repetitivo, todas elas muito importantes, e nós estaremos presentes, onde for necessário.
seja na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, enfim, em cima do Congresso Nacional, para que se consiga aprovar tudo aquilo que seja bom para aqueles que produzem, aqueles que trabalham, para aquelas milhões de empresas de pequeno porte, microempresas, para os MEIs, microempreendedores individuais, que são milhões também, é gente que quer trabalhar, é gente que constrói o país. O país é construído pelas pessoas, pelo suor de cada um. País nenhum se constrói por governos. Governos atrapalhando pouco já está bom. O governo deveria se preocupar em melhorar a qualidade do seu trabalho, do seu serviço, que é muito ruim, e não atrapalhar a sociedade no seu dia a dia, com burocracia, com mais impostos, com dificuldades tremendas. Um país se constrói, uma nação se constrói pelo suor do seu povo. E as pessoas que constroem um país, parte delas estão aqui. As pessoas que constroem o Brasil. Aqui tem uma representação de aqueles que tocam o dia a dia de uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa, e também valor às grandes empresas, enfim, todos aqueles, seja da indústria, do comércio, da agricultura, do serviço, é gente de trabalho. Todos que trabalham em qualquer área merecem o respeito e a consideração. Deve ser facilitada a vida de quem quer trabalhar. Está trabalhando, está produzindo, está desenvolvendo, está inovando, está exportando, tudo isso é bom para o país. O que não pode, aqueles guerreiros e guerreiras que fazem esse dia a dia só terem dificuldades. Eu aposto que, na maioria das senhoras, dos senhores, pelo menos 50% do tempo se perde na burocracia. Não se perde em dedicar na produção, ou em dedicar no faturamento, ou na busca de mercado, ou na inovação, se perde na burocracia. Se perde nas dificuldades que são criadas para aqueles que produzem no Brasil. E nós precisamos. Algumas conquistas foram feitas, como foi colocado aqui pelo Guilherme Afif, como foi colocado aqui pelo Bogos, pelo Itamar, mas precisamos sempre mais. Essa história devia ser luz verde. Não podia ter luz vermelha, luz amarela, tinha que ser luz verde. Quer produzir? Joga um tapete vermelho. Melhor vermelho não, vou mudar uma cor para ter uma outra cor de tapete, qualquer cor que não seja vermelho, joga e abre caminho e abre as portas para as pessoas caminharem.